Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Escalando com Franquia. Hoje, cara, esse nosso encontro vai ser muito especial. A gente vai falar sobre um tema muito relevante no universo de franquia, um tema que eu não domino. Eu estou doido para descobrir qual vai ser a franquia que eu vou me aventurar para ser um master franqueado. E quando eu conheci o Matheus, ele super domina essa estrutura de master franquia. A Jampro é uma franqueadora gigante, tem mais de 400 franqueados, e chamei ele para passar essa informação para vocês, para estar compartilhando com vocês todo esse conhecimento que é o que é uma master franquia, como funciona. Seja bem-vindo, Matheus. Pode se apresentar aí, pessoal. Bom, obrigado, Danilo. Obrigado pelo convite. E é um prazer fazer parte aí da comunidade do franchising. Precisamos de grupos, de momentos como esse para a gente renovar, para a gente fazer o franchising brasileiro cada vez mais dinâmico, mais poderoso, né? Sair daquele modelo convencional que só trava, que não faz acontecer. E a ideia é a gente dar oportunidade, né, para cada vez mais empreendedores transformarem em empresários, né? Então, eu acho que isso daqui é o melhor caminho. Parabéns aí pelo grupo, todo mundo, e parabéns por você organizar, e obrigado por me convidar para fazer parte. Acho que eu tenho que aprender muito também aqui com essa galera. Eu vou compartilhar minha tela, se você me permitir, para seguir aqui uma apresentação que eu preparei para a gente falar do modelo de negócio da Jampro, que é um modelo de negócio onde a master franquia é um dos pilares do desenvolvimento, da expansão, e acredito que faz acontecer em países com dimensões como o do Brasil. Eu fui master franqueado, então eu sei como que isso faz parte e é poderoso no modelo de franquia. Tá dando para ver minha tela, né? Tá sim. Antes de você começar a entrar no tema, explica para a galera o que é a Jampro, quantas unidades vocês têm hoje, como que está sendo essa capilaridade aí nacional da marca. Legal. A Jampro, ela é uma marca americana, ela existe há mais de 30 anos, com mais de 12 mil franqueados pelo mundo, né? A maior franquia de limpeza comercial do mundo, a nona maior franquia em números gerais. E aqui no Brasil, hoje, a gente tem mais de 400 franqueados, com 16 master franqueados, que é o nosso tema de hoje e que é o motor do nosso crescimento. Então, eu até vou contar um pouco aqui para explicar onde eu cheguei hoje, por causa muito da minha posição como master franqueado. Então, a Jampro, ela é uma empresa americana, a Jampro International, que é a marca pilar do nosso sistema. Ele é dividido em marcas por causa dos níveis de franquia, parte do sistema. Então, a gente divide como submarcas. Então, a marca JPSI, né, que é a Jampro System International, é a detentora da marca internacional. Aqui no Brasil, eu faço parte hoje da Jampro Brasil, entidade de suporte nacional. Abaixo desse modelo nosso tem o desenvolvedor de franquia, que é o master franqueado, e na ponta o franqueado limpeza e desinfecção, que é o franqueado que atende o nosso mercado, atende o cliente e que atende os contratos que são o nosso produto, né? Contratos de terceirização de serviços. Então, a Jampro, ela foi fundada em 1991, na cidade de Atlanta. Logo depois, 10 anos depois, ela veio para o Brasil, com mais de 400 franqueados hoje e com mais de 41 mil clientes atendidos no mundo. Hoje, o Brasil é o terceiro maior país dentro da rede. A gente está atrás dos Estados Unidos e do Canadá. Então, é um número importante dentro da nossa rede, dentro do nosso sistema. Quando a gente vai aos Estados Unidos, a gente tem aí as convenções internacionais da Jampro, a gente encontra com franqueados do mundo todo,
e a gente tem um espaço lá, o Brasil, por ser o terceiro maior dentro da rede. E hoje, quem é o Matheus? Hoje eu desenvolvo um trabalho de marketing e expansão da Jampro no Brasil. Eu entrei na rede como master franqueado, e depois disso me surgiu a oportunidade para crescer dentro, ser um dos sócios da marca no Brasil, e hoje eu não me vejo em nenhum outro negócio, fazendo nada diferente do que eu faço hoje. Então eu gosto de falar que eu sou apaixonado com franchising, sou apaixonado com limpeza, eu sou um faxineiro com muito orgulho. Então, a Jampro aconteceu na minha vida, não é por acaso, mas não foi o meu sonho de negócio, eu não sonhava em empreender, eu era um cara que tinha o sonho da carreira corporativa. Meu pai trabalhou a vida inteira em uma grande mineradora de Minas Gerais, eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, a gente morava no interior, na cidade de Mariana, e meu pai era engenheiro nessa mineradora e trabalhou por 30 anos. Eu tinha uma vida de interior, aquela vida pacata, tranquila. Eu morava numa vila que chamava Vila Samarco, onde a gente respirava a mineradora, a gente respirava a cultura da empresa, e eu via aquilo ali como o caminho para a minha vida. Meu pai era a minha inspiração, eu acreditava muito que eu queria aquele modelo, né? Eu queria aquela vida para mim, no sentido de tranquilidade na empresa, uma qualidade de vida no interior, crescendo com a família ali. Só que tudo mudou quando eu fui crescendo. Eu saí daquele interior, eu vim para Belo Horizonte, eu fui estudar, eu me formei em comércio exterior, só que quando eu precisei fazer um estágio, eu fui fazer o estágio nessa mineradora. Então, eu fiz 2 anos de estágio na área de marketing dessa mineradora. Eu estava para formar, tinha aí um sonho de ser contratado, existia um processo seletivo de trainee nessa empresa. Foi quando aconteceu um acidente da barragem, que todo mundo sabe, ficou conhecido no Brasil todo, né? A barragem de rejeito dessa empresa estourou. Meu pai ficou com o emprego congelado, ele não foi demitido, mas ele ficou de layoff. A gente ficou sem entender qual seria o caminho, o que queria acontecer. Eu perdi o emprego dos sonhos. Então, foi aí que eu e meu pai sentamos e paramos para pensar o que a gente precisa fazer para garantir o nosso futuro, para garantir o nosso crescimento, sem depender de decisões de terceiros que vai colocar o nosso futuro ou até mesmo a nossa vida em risco. Então, foi aí que a gente entendeu que o empreendedorismo era um caminho, só dependeria de nós. A gente não teria aquela estabilidade do emprego formal, mas a gente teria ali um propósito. Eu acho que eu gosto de falar que a nossa vida é nas nossas mãos, a gente só dependeria de nós mesmos para fazer acontecer. Então, foi aí que a gente começou a buscar modelos de negócios. Pensei até em comprar um caminhão de lixo para entregar caçamba, para recolher entulho, aquela loucura, né, do que fazer, só a vontade, mas o que fazer. E aí eu descobri nisso tudo que eu não tinha experiência, que eu não sabia por onde começar. Então, foi importante a gente saber que eu não sabia, para entender que o modelo de franquia era um negócio que iria trazer o know-how, a marca, o processo, para eu poder juntar com a minha vontade, né, a vontade de fazer acontecer e desenvolver o negócio. Então, isso foi muito importante, e eu buscando modelos de negócio, franquias, encontrei a Jampro. Eu entrei na Jampro como um lead normal, quando você entra no site e vira um lead de franquia, e foi aí que eu comecei a conversar. Me apresentaram a oportunidade de ser o master franqueado em Belo Horizonte.
Então, eu comecei como um master franqueado e comecei do zero. Comecei fazendo financiamento para capital de giro, sem equipe, sem estrutura, mas com a força de vontade, acreditando no negócio. E foi aí que eu comecei a desenvolver os primeiros franqueados, o mercado de Belo Horizonte. Isso foi trazendo a bagagem que eu precisava, né? Então, assim, no início foi muito difícil, eu precisei limpar, eu ia para a feira vender franquia, no outro dia eu estava limpando, eu tinha o meu primeiro carro da empresa, foi um Uninho, um escritório pequeno, onde eu recebia candidato a franqueado, e aquela coisa que a gente foi desenvolvendo, mas com a força de vontade, tudo aconteceu. E a grande virada, né, a gente veio desde 2015 vendendo franquia, desenvolvendo o mercado, mas eu considero a grande virada do nosso negócio em 2020, na pandemia. Nós trabalhamos com contratos de terceirização de serviços de limpeza. A gente limpa escritório, empresas, consultórios, concessionárias de veículos, e 80% dos nossos contratos foram suspensos ou cancelados, porque as empresas fecharam. Todo mundo sabe o que aconteceu. E 80% da nossa receita de contratos de serviço nós perdemos de uma hora para outra. Porém, a Jampro, ela é uma empresa especializada em limpeza e desinfecção. Então, a gente tinha um processo, nós temos um processo que depois foi copiado, mas a gente tinha um processo desde o início da pandemia de desinfecção de ambiente, com um aplicador eletrostático que pulverizava desinfetante no ambiente, e isso foi um boom no início da pandemia, que as empresas começaram a contratar a gente, empresas que tinham a necessidade de abrir, então call center, hospitais, indústrias, começaram a contratar a gente, empresas que nunca tinham tido oportunidade da gente conversar, começaram a vir até nós, e a gente teve um crescimento de mais de 400% durante a pandemia de faturamento, e isso trouxe um caixa, um fôlego para a gente buscar essa expansão que a gente teve. Então, depois que a gente teve essa alta demanda na pandemia, em paralelo a isso, o antigo desenvolvedor da Jampro no Brasil, ele teve uma ruptura com os americanos, e a gente tinha uma estrutura imensa no Brasil, com várias masters já em operação, com vários franqueados locais, e esse antigo desenvolvedor, ele acabou saindo, e os americanos propuseram para a gente, para adquirir a marca aqui no Brasil, e foi aí que eu e mais 4 masters nos unimos para adquirir a marca, para comprar o direito de exploração da marca aqui no Brasil. Essa turma aí que está na foto, eu e mais 4 masters, de Manaus, o Adilson de Manaus, que é o nosso CEO hoje, o Vitor de Salvador, o João de Vitória, no Espírito Santo, e o Douglas de Ribeirão Preto, em São Paulo. E esse do lado aqui na foto da praia é o Gary Bauer, que é o presidente da Jampro International. Então, ele hoje vem para o Brasil, ele participa dos nossos eventos, ele trouxe o suporte da franqueadora americana para dar sustentação para o nosso negócio aqui, e foi muito importante esse envolvimento dele nessa transição. Então, hoje a gente tem um processo muito eficaz na nossa gestão, porque somos masters, ex-master, pensando para master franqueados e franqueados locais. Então, não é um franqueador pensando do outro lado da mesa para o franqueado. Nós passamos por isso, a gente entende o que precisa e também buscamos entender depois que assumimos a gestão. Então, o primeiro passo, quando a gente assumiu, foi visitar todas as masters no Brasil todo. Eram 14 na época, né? Hoje somos 16, a gente vai inaugurar uma amanhã em João Pessoa.
Então, o Adilson, que é o meu sócio, o nosso CEO, ele visitou, ele é um cara de operação, é um cara de processo, ele gosta de padronização, ele visitou cada unidade, ele foi conversar com os franqueados que foram até as Masters para recebê-lo, entender as dores, entender as dificuldades, porque, ao mesmo tempo que tinha um franqueador saindo, existia uma operação, um coração pulsante e que estava vivo, que precisava só entender o que a gente precisava para colocar no lugar, voltar a ter uma unidade e padronização. Eu acho que é um dos assuntos principais que permeiam no nosso desenvolvimento. Então, depois que a gente visitou essas unidades, a gente entendeu que não era só uma transição de master para franqueador nacional, porque o papel é diferente, a atuação é diferente. Nós entendíamos que era só escalar. Eu vou sair de uma região e vou trabalhar no Brasil, mas é diferente. E é aí que está a chave do negócio. Entender essa diferença foi muito importante para nos entender o que a gente precisava fazer e entender a importância do master franqueado no nosso processo. Então, depois disso, a gente criou um ecossistema em volta do modelo de negócio Jampro. Então, a gente tem os padrões que são elaborados pela franqueadora americana, a gente traduz e adapta para o negócio no Brasil, desenvolve um padrão local e repassa esse padrão para o desenvolvedor regional. Então, no nosso modelo de negócio, o master franqueado, ele leva o nome de desenvolvedor regional, porque ele desenvolve aquela região que ele detém o direito de explorar a marca. Então, a gente criou esse ecossistema com o SULTS, eles fazendo elo entre todos os modelos de negócio. O SULTS aí, acho que é um dos grandes motores e ferramentas de modelo de franquia, né? O Danilo conhece, já trouxe muita coisa do SULTS, então eu gosto muito dessa ferramenta. A gente criou integração de unidades, integração de master. Dentro disso, hoje a gente tem um sistema que chama Jampro Pay. Então, a gente criou uma fintech, não podemos falar que é um banco, mas é uma fintech, então todo o dinheiro, todos os recebíveis, ele circula dentro da nossa estrutura. Então, o cliente paga o serviço do nosso franqueado, a gente já faz o split automático de royalties, a gente tem inadimplência de pagamento de taxas da franquia, porque o cliente paga, isso já tem um split automático, a gente já tem um controle, e o dinheiro gira dentro do nosso sistema, então isso traz também uma força, um fôlego financeiro, e os próximos passos nosso é gerar crédito para franqueado e para master, trazer soluções financeiras. O franqueado ele já hoje consegue pagar, ter folha de pagamento dentro do nosso sistema, então isso trouxe uma robustez enorme para o nosso negócio. E por que a master franquia ela é importante? O Brasil é gigante, né? Então a gente precisa de ter uma presença local. E sem presença local não há padrão, não há cultura, não há escala. Quando ficamos nessa transição de desenvolvedor nacional para o nosso modelo atual, a gente viu que estava sendo despadronizado o serviço, a franqueada perdendo a identidade, perdendo a cultura da marca. Então, quando a gente parte para o master franqueado, a gente vê que ele é o elo entre a marca, entre o processo e o franqueado na ponta. O franqueado, ele se sente sozinho quando ele não tem essa proximidade, quando ele não tem esse elo de negócio. E o master franqueado, ele é o maior interessado no sucesso do franqueado, em aumentar o número de clientes, porque ele recebe parte da taxa de franquia, ele recebe royalties,
do faturamento do franqueado. Então, para o nosso negócio, ele é parte fundamental, porque nós não conseguimos dar suporte, nós não conseguimos manter padrão e também trazer fôlego para o negócio se a gente não está na ponta do processo. Então, por isso que esse master ele é vital no nosso negócio. Então, o master da Jampro, ele vende franquia, ele trabalha na conquista de clientes. O franqueado local, ele também é responsável por conquistar novos clientes, mas dentro da unidade do master franqueado tem uma área comercial que é responsável por vender serviço de limpeza e repassar para esse franqueado local. Então, ele vende a franquia, ele treina esse franqueado, ele entrega cliente para esse franqueado e ele inspeciona. Essa inspeção, ela é importante porque a nossa operação não tem uma unidade de atendimento, como uma franquia de alimentação, uma franquia de ponto comercial, onde você, como franqueador, vai visitar a unidade do seu franqueado. No nosso sistema, o nosso atendimento está 100% dentro do nosso cliente. Então, a gente vai para essas inspeções, inspecionar o padrão da franquia dentro do nosso cliente. Então, isso é importante para a gente fazer. Então, uma vez por mês, o nosso master franqueado ele vai visitar os clientes onde o franqueado dele atende. Não necessariamente o master, mas a equipe de operação é dele. E nessas unidades nossas, que a gente chama de franqueado, escritório regional do franqueado, a gente tem um serviço de back-office. Então, a parte administrativa, a parte financeira, emissão de nota fiscal, de cobrança do franqueado, dentro desse sistema nosso, o Jampro Pay, faz a administração dentro do sistema do SULTS. A gente tem também um suporte de RH e contas a receber para que o franqueado ele fique na ponta do processo, ele fique responsável pelo atendimento do cliente. Suporte comercial, aquele franqueado que ele entrou no negócio, mas ele ainda não se sente confiante para conquistar novos negócios. Nosso modelo é um mercado B2B, então é ir para reunião com o cliente, fazer orçamentação, elaborar proposta. Então, a gente faz esse suporte e a gente inspeciona depois de conquistado esse cliente e reuniões trimestrais. Então, o master franqueado, ele é responsável por conversar com esse franqueado para entender todo esse desenvolvimento dele. Como é que está a saúde financeira, como é que está o atendimento aos clientes, como é que está o padrão de qualidade, meta de crescimento e o que ele está fazendo para a unidade dele crescer. Então, ele é um pedaço, ele é um fragmento da franqueadora em determinadas regiões e a gente consegue estar presente nessas regiões com o nosso master franqueado. Então, por isso que hoje a Jampro ela tem esse modelo de negócio. Hoje a gente faz parte de uma holding, que é a Empower Brands, ela é a detentora do ativo. A Jampro International, ela elabora os padrões da marca, e a gente vai lá para os Estados Unidos, atualiza manuais, busca novos processos de limpeza, tecnologia embarcada, sempre em evolução. A gente traz para o Brasil, a gente traduz esses modelos, esses manuais, desenvolve. A gente gosta de falar que a gente tropicaliza esses manuais, porque não é só traduzir, mas a gente precisa trazer para a legislação brasileira, a gente precisa trazer para o nosso contexto, para o que faz sentido para o nosso mercado, não é literalmente traduzir, e distribuir isso para as master regionais, né, as master franquias. Então, nós entendemos que nosso papel como franqueador nacional, ele é muito mais de desenvolver processos e padrões e repassar para o master. E quando
a gente assumiu, a gente achava que era só ampliar esse desenvolvimento a nível nacional, mas a gente está um elo ao lado do master franqueado, que é dar suporte para ele poder treinar o franqueado local, para ele poder desenvolver o mercado local. Então, a gente é muito mais fornecedor de padrões, de ferramentas, de processo, de estratégia, para que ele execute no meio disso e o franqueado local na ponta, que é o último elo do nosso negócio. Então, dentro disso, existe uma escala de pagamentos de taxas, né? Então, quando o cliente paga, ele paga o serviço para o franqueado local, esse franqueado local, ele paga royalties, taxa administrativa, suporte para o desenvolvedor regional, que é o master franqueado. Esse master franqueado paga taxas e royalties pelo uso da marca, pelo know-how para a franqueadora nacional, e a gente dolariza isso, manda para os Estados Unidos, para a Jampro International, que ela autoriza e supervisiona o uso da marca no mundo todo, e a gente tem o direito INPI de uso aqui. Então, a gente cria essa estrutura e padrões em território nacional para o master regional prestar o suporte regionalizado e o franqueado na ponta prestar o serviço para o nosso cliente. Então, quando a gente cria esse master no meio, a gente potencializa o alcance, o poder de desenvolver isso muito mais rápido, muito mais local e efetivo, com alguém com o nosso conceito de desenvolvimento naquela região. Então, a nossa estrutura de master franqueadora, o nosso franqueado, ele detém o cargo de diretor regional, e hoje a nossa estrutura mínima não se limita a isso, mas uma estrutura mínima, ela tem um setor administrativo, um setor comercial e um setor operacional. O administrativo é para emissão de cobranças, contas a pagar, contas a receber, faturamento desse franqueado. O comercial, a gente tem um SDR para fazer o outbound, né, fazer a prospecção de clientes, de serviços, e o vendedor externo, que é o closer, ele se precisar ir para reunião externa, para fazer visitas, e um sistema operacional para desenvolver, treinar, desenvolver e supervisionar esses padrões. Ou seja, funcionários do franqueado, seja o próprio franqueado, a gente tem uma área operacional local. Então, o franqueado lá de Porto Alegre, ele vai receber um treinamento local pela equipe local, seja em qualquer outro lugar do Brasil, ele vai ter suporte local de operação. Então, ele não precisa ir. Geralmente, as franqueadoras estão no Rio, em São Paulo, então o cara precisa vir para receber treinamento, para receber atualização. Então, trimestralmente, ele tem uma reunião com o diretor regional para entender a saúde do negócio dele, ele tem atualizações, ele tem um suporte. E no nosso negócio, a gente tem um dinamismo, porque clientes de limpeza, a gente tem novas equipes para ser implantada. Então, se eu fechei um contrato com uma indústria, eu vou ter uma nova equipe lá dentro limpando. Então, o nosso suporte operacional, ele vai junto com o franqueado treinar a equipe, implantar o serviço e tá lá, sendo que se eu não tivesse essa estrutura, eu não conseguiria, de São Paulo ou de qualquer outro lugar que seja, dar esse suporte que é vital para o nosso negócio, para ter a qualidade, para ter o processo, para ter a padronização. Então, a estrutura base de uma franquia regional, de uma franquia master, hoje a gente tem escritórios que tem aquela formação de equipe e a gente fornece para o franqueado local um espaço de coworking. Então, o nosso franqueado local, ele não precisa ter um ponto comercial, ele usa o coworking dos nossos escritórios. Então, a gente tem um escritório físico com identidade visual da marca. Se o franqueado precisar fazer reunião com o cliente, ele leva para dentro do nosso escritório. Se ele precisa treinar funcionário, dentro do nosso escritório tem
uma sala de treinamento com os equipamentos e produtos homologados pela marca, tem estação de trabalho para a nossa equipe. Então, tudo isso tem o franqueado, ele respira a cultura, os processos da marca dentro do escritório do master franqueado, que é uma base para ele. E nessa rotina de gestão do nosso master franqueado, hoje, boa parte é no SULTS, gestão de unidades, documentos, jornada, expansão, CRM de vendas. Depois a gente passa para a parte financeira, que é o franqueado master, ele detém o controle do financeiro do seu franqueado local. Então, é ele que vai emitir as notas, é ele que vai emitir as cobranças. Então, ele consegue manter ali uma organização financeira para dar suporte e também para manter dentro da nossa estrutura o fluxo de pagamentos e split de royalties, e a gente ter tudo com clareza e com tranquilidade. E também ele faz a parte de closer de franquias. A franqueadora, ela faz toda a estratégia de fazer anúncios, de fazer funil, de venda de franquia, porém a gente não faz a conversão. No nosso sistema, o franqueado master, o diretor regional, ele que é o responsável por converter aquele franqueado e ele recebe 90% da taxa de franquia. Então, ele é interessado, para ele, é um dos principais fontes de receita, é venda de franquia e receber royalties. Ele recebe parte dos royalties do faturamento do franqueado e ele recebe também sobre a taxa de franquia. Então, por isso que ele é uma parte de marketing e vendas. A gente repassa para ele os leads, ele converte, ele também é responsável por identificar clientes na cidade que o franqueado dele vai atender, ele faz toda essa estratégia de captação, ele faz o outbound, que é através do SDR dele, do vendedor externo, do closer. O inbound marketing a gente só entrega para ele e ele executa, e também o site de venda de franquia, a gente entrega para ele uma landing page local e ele consegue fazer estratégia de Google Ads, Performax e qualquer outro tipo de estratégia localizado. Então, a gente entrega para ele e ele faz ali, junto com o nosso time, uma identificação de qual a melhor estratégia para crescimento da região dele. Então, o resultado com esse modelo de master é o que transforma a nossa franquia em uma rede. É o que transformou, é o que me transformou. Primeiro eu senti, eu entendi isso, e hoje o meu trabalho é trazer mais masters, é trazer mais pessoas que entendam o potencial, que entendam o poder disso dentro do nosso sistema, e ele parte desse processo de suporte. O master, ele é um elo de suporte para o franqueado local. Então, hoje a gente tem várias masters no Brasil. Estamos inaugurando hoje em João Pessoa. O pessoal lá, toda a nossa estrutura da Jampro Brasil está lá presente para dar uma força, para participar do evento. Vai ser muito legal. E esse trabalho nosso é muito empolgante quando a gente vê uma master crescendo, ainda mais como essa está acontecendo, que são franqueados locais da Master de Manaus, e eles entendendo o poder disso, eles fizeram a conversão para uma Master e estão indo abrir esse escritório em João Pessoa. Então, ele traz essa pulverização, né? Essa expansão e essa capilaridade, igual o pessoal gosta de falar, ainda mais num país como o Brasil. Então, a gente precisa fixar o nosso PIN em cada local desse com o master para que a gente expanda naquela região.
E isso trouxe para a gente grandes reconhecimentos. Já a gente voltou a permear aí entre as grandes franqueadoras nacionais. A gente ficou aí um tempo fazendo esse trabalho interno e a gente voltou com tudo no ano passado, recebemos o prêmio de melhor franquia da PEGNI. Hoje a Jampro ela é considerada a melhor franquia de limpeza do mundo pela revista Entrepreneur, que é uma revista de empreendedorismo americana, que, como se fosse uma PEGNI aqui no Brasil, ela tem um anuário de franquias, ela tem um ranking bem legal. A gente tem o selo de verificada da Reclame Aqui, que traz uma confiança para o mercado também, então isso é legal. E a gente tem permeado aí grandes portais que têm destaque para a gente. Eu fiz uma matéria com a Exame, que contou essa história, né? Os portais gostam de contar uma história do empreendedorismo, então contou essa história que eu passei e por onde eu encontrei a Jampro e o empreendedorismo para esse crescimento, a gente falando de expansão, como Centro-Oeste, o Nordeste, e aí está João Pessoa dentro desse foco. Hoje a gente está presente em todas as capitais do Sudeste, mas a gente tem aí uma oportunidade de crescimento no Centro-Oeste e no Nordeste. Então, no Sul e Sudeste, já estamos presentes nas principais capitais, onde a gente precisa crescer. E nosso crescimento ele só vem com master franquias. A gente não vende franquia local sem ter um master, porque a gente entende que sem um master lá a gente não consegue dar suporte, a gente não consegue manter padrão e acaba queimando a marca, porque um cliente vai ser atendido, não vai ter boa referência, vai ser mal atendido quando não tem esse suporte do master, que é importantíssimo no nosso negócio. Então, master franquia, para a gente, ele é igual a motor de escala. A franquia só cresce com marca, a franquia não cresce só com marca, cresce com processo, suporte e pessoas. E essas pessoas, esse master franqueado, ele é o nosso combustível, ele é o nosso motor. Então, eu queria agradecer aí a oportunidade. Eu espero poder contribuir com alguma coisa de negócio de vocês. Se vocês quiserem trazer alguma coisa para que eu possa ajudar a entender o que for melhor para o negócio de vocês, estou à disposição aí. E se alguém quiser... De bola. Cara, Matheus, foi muito bom. Acredito que a cabeça de muita gente está fervilhando. Galera, quer falar? Pode abrir, levantar a mãozinha aí. Arthur, segue aí. Vamos, sabatina de pergunta agora. Vamos lá. Matheus, primeiro parabéns aí, tá? Valeu, cara. Obrigado. Uma apresentação impecável e é legal, assim, ver franqueadores que têm uma visão de verticalização, sabe? Óbvio, a gente está aqui e nós da Bifranchise, né, já estivemos ali como franqueadores, mas agora estamos do outro lado, que nós estamos entrando como franqueados de um cliente nosso e a gente entende bastante desse ecossistema. E quando você trouxe, por exemplo, a parte, duas coisas me chamaram a atenção. A questão da fintech, isso acho que foi genial, porque você realmente consegue trazer uma segurança a nível financeiro, porque até mesmo a nível de fluxo de caixa, o franqueado, ele não tem como ficar te devendo, porque já está tudo ali e realmente é aquilo que você falou. No futuro você consegue plugar ali com movimentação, você consegue plugar algum tipo de banco, você já tem todo um histórico de crédito e você facilita a vida desse franqueado, né, podendo ceder crédito no futuro, porque tem todo um histórico ali de movimentação na plataforma. Então, cara, parabéns por essa visão de verticalização. Isso me chamou muita atenção. E a segunda coisa que me chamou muita atenção foi o fato do Master ter uma espécie de back-office ali, quer dizer, um back-office, né, que vai fazer um tipo de terceirização de alguns serviços que esse micro franqueado, né, que ele na prática ele é um micro franqueado, né, ele acaba precisando e ele é um pouco carente, né, dessa atenção
às vezes ele é muito bom na parte comercial, em prospectar, mas ele não é bom em fazer, por exemplo, as cobranças, né, da empresa dele. Então, achei muito legal esses 2 pontos. E eu queria jogar 2 perguntas, tá? A primeira delas é de quantos em quantos mil habitantes, ou não, ou em quantas cidades, quantas master franquia são necessárias dentro de um estado, por exemplo, Arthur, um estado que, sei lá, como São Paulo, Rio, tem possibilidade de ter 2, 3 master. Como vocês estão criando essa exclusividade de alguma maneira territorial? Essa é a primeira coisa, primeira pergunta, exclusividade territorial, e o tamanho dessa master franquia dentro de um estado. E a segunda também, que é o seguinte, esse master franqueado ele também pode vender, então ele também pode concorrer serviços com o franqueado dele ou não. A receita dele é só decorrente do que os franqueados ganham. Porque eu estou perguntando isso porque eu sei que a conta fecha porque é um modelo de prestação de serviço com a margem alta, né? No comércio aqui, que a gente trabalha muito com varejo de alimentação, não é possível porque a gente não tem tanta margem. Mas, basicamente, o que eu queria perguntar são essas 2 coisas. Quantas master franquia dentro de um estado é possível, como vocês fazem isso, e se um master franqueado ele pode também prestar serviço para o cliente final lá na ponta e concorrer com esse micro franqueado. Legal. A gente considera um local potencial de ter uma master franquia quando tem um mercado considerado uma região metropolitana ou uma micro-regiões. Então, a gente tem hoje já esse modelo acontecendo em São Paulo. São tipo Paulo, Campinas, capital. Né? Campinas seria tipo uma micro-região, digamos Exatamente. assim. São Paulo, capital, a gente tem uma master franquia, a gente tem uma master franquia em Campinas, a gente tem uma master franquia em Ribeirão Preto. São cidades aí que, se fossem fora do estado de São Paulo, teria o potencial de ser uma capital, né? Por população, por mercado e por dinamismo desse mercado, né? A gente tem muita capital hoje no Brasil que, infelizmente, ainda não tem o potencial. Que você vai para Campinas, é um mercado muito expressivo. Então, a gente considera o poder econômico e a gente considera regiões metropolitanas ou regiões, micro-regiões, que seria como esse exemplo de Campinas, Ribeirão Preto, né, e outras regiões. A gente tem aí já mapeado Sorocaba, então tem cidades que têm esse potencial. E a gente fecha um território, que é um raio de 70 quilômetros dali, daquela master, para que não existe o conflito entre master regionais, entre master franqueados. E também, para não existir um conflito entre master e franqueado, o foco do franqueado master não é atendimento ao cliente. Ele é o desenvolvedor de processos e de padrões. Então, o que o master faz? Ele tem um setor comercial. A minha esposa, por exemplo, ela é executiva de vendas da Master de Belo Horizonte. Só que o Master não executa, ela fecha contrato. O que o Master faz? Aí é uma terceira via de receita do Master, como se fosse uma comissão de venda. A gente trabalha em contratos comerciais. Então, o Master vendeu um contrato para uma empresa, vendeu para abrir franchise. O Master não vai atender. O que ele faz? Ele vende esse contrato para o franqueado. Então, é um terceiro tipo de receita que a gente tem para que o franqueado fique focado em expandir a marca, seja com novas franquias, seja com novos clientes, para que ele treine, desenvolva aquele franqueado para atender aquele negócio que ele fechou. Legal, hein? Muito bom, muito top. Muito diferente essa estruturação. E, Matheus, eu tenho uma dúvida. Como que surgiu essa visão e esse controle que vocês têm hoje? A franquia americana já te deu esse modelo de negócio ou você foi entendendo ao longo do tempo? Esse modelo de camadas, ele já vem do padrão americano, né? Que é a franqueadora nacional, o master regional e o franqueado local.
Isso aí já veio no modelo de negócio da Jampro. E o que a gente fez foi tropicalizar esse modelo. Então, a fintech, a gente que trouxe, porque lá nos Estados Unidos se trabalha com cheque até hoje, franqueado manda cheque para o master para pagar. Isso aqui trazia uma inadimplência nossa enorme, então a gente trouxe soluções para as nossas dores. Então, a fintech foi uma delas, o SULTS foi outra para a gente manter o padrão e unidades. Então, a gente foi trazendo, agregando soluções para esse sistema principal, para esse padrão principal que a gente trouxe dos Estados Unidos. Maneiro. Pode falar aí, Gilberto. Boa noite, Matheus, tudo bom? Parabéns aí pela apresentação. Eu vou te ser sincero que eu não conhecia a marca, acho que é por ser um setor que não chega tanto para a gente, principalmente no Brasil, né? A gente tem até um cliente concorrente, vamos colocar entre aspas, nos Estados Unidos, mas eu tenho duas dúvidas. Primeiro, na captação de cliente para os franqueados. Qual que é a principal forma de captação? É PAP, networking, ou é através do digital mesmo, tráfego, etc.? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta como é que é o processo normalmente para vocês selecionarem os franqueados da Jampro no Brasil? Porque já que a premissa é de master, eu acho que, assim, pelo modelo que você explicou aqui, é mais fácil, mais inteligente você crescer com master, né? Como que vocês fazem isso? Como é que é essa seleção? Ou às vezes você vê se a pessoa já tem alguma experiência, ou é networking mesmo, indicação, ou pega um executivo que tem perfil e tem uma linha de crédito, e à medida que a pessoa for performando, ela vai abrindo as possibilidades de ser master. Eu queria entender essas duas lógicas aí, que para mim não ficou claro, e é a minha área, então eu acho sempre mais interessante saber essa parte. Obrigado aí. Legal, obrigado. Para desenvolvimento, né, expansão de mercado consumidor para o franqueado, a gente tem 2 funis principal. É o outbound, então a gente faz cadência de prospecção. Então você deve conhecer a Apollo, né, montar a lista em Apollo, criar a cadência, a gente usa o MeTime, o SDR começa a disparar e-mail, fazer ligação, marcar call, apresentar o serviço para a gente partir para a apresentação do serviço. Então, a gente faz esse caminho, apresenta o serviço para o cliente e fecha contratos. A gente fecha contratos anuais. Então, o cliente contrata o nosso serviço, ele contrata por pelo menos 1 ano e a gente entrega esse contrato. A gente vende esse contrato para o meu franqueado. Ele tem o poder de fechar contratos, mas a gente tem esse processo que funciona muito bem e a gente entrega para o nosso franqueado. Inclusive, no nosso modelo de apresentação de venda de franquia, um dos diferenciais é que a gente garante o primeiro ano de faturamento para esse cara. Então, em contrato, eu garanto 1 ano de faturamento para ele, porque eu já tenho um setor comercial com um funil ativo. Quando ele entra, a gente já tem contrato para entregar para ele. Então, esse é o principal. 80% dos nossos contratos de nível A, né, que a gente considera aí com mais de um profissional full-time dentro do nosso cliente, ele vem através desse processo, né, que é uma cadência de prospecção, e aí acho que você dá mais aula do que eu nisso. E o funil auxiliar é tráfego mesmo, né? Google, a gente faz campanha de pesquisa, Performax, mas esse tipo de funil, ele traz aquele cliente que 2 vezes por semana, que vai querer limpeza, a gente chama de pay-per-use, né, que é o fracionado e tal. Hoje, para trazer uma grande empresa, funciona muito mais prospectando do que atraindo. E aí... Ótimo, deixa eu só tirar mais uma dúvida em relação a isso. Desses 80% que você falou, majoritariamente quem fecha esses grandes contratos, pelo que eu entendi, é a matriz, correto? É a master, exatamente, é o master. É o master, e aí vocês vendem esses contratos para o franqueado específico daquela região, porque não tem muita concorrência, certo?
Então, vocês já precificam o seu CAC ali, coloca um markupzinho e vende para ele toda essa dor de cabeça que ele não teve que ter internamente. Se eu estiver correto, é isso. E a minha dúvida é mais e-mail do que LinkedIn, ou você não sabe exatamente como é que é dividida essa pizza do outbound? Porque eu imaginei que fosse outbound mesmo. O outbound são 3 canais, né? É telefone, e-mail e LinkedIn. Hoje a gente tem 5% de e-mail, quase 4% de LinkedIn. Hoje o LinkedIn está muito poluído, né? E aí, mais de 90%, 90% arredondando, de ligação. Então, hoje, cara, o pessoal acha que é chato, não funciona, mas ainda assim, a ligação, funciona pra caramba, tá doido? Incrível essa informação aí. Eu acho que isso acrescenta muito, principalmente para quem trabalha serviço, né, cara? Às vezes a gente fica muito no digital e a gente esquece que, cara, o vendedor tem que bater na porta, tem que falar, tem que comunicar, né? E eu queria saber como é que é esse tipo de treinamento que vocês dão. Eu participei, né, de um encontro de vocês, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa estrutura de suporte aos seus master franqueados, né? O que a franqueadora hoje entrega para que ele consiga performar, porque também levando em consideração que limpeza, existem muitas empresas de limpeza, né? Então, quais são os diferenciais que vocês trazem? Bom, a franqueadora nacional, ela traduz os manuais, os procedimentos americanos, e a gente hoje criou uma universidade corporativa dentro do SULTS, e o franqueado master, ele usa essa ferramenta para treinar o franqueado local. Então, ele tem uma estrutura mínima no escritório dele para desenvolver, ele pode usar os treinamentos gravados, inclusive a sua aula virou um tema lá do nosso treinamento, que foi bem legal, então já está lá dentro do nosso SULTS. Então, tudo que a gente cria, que a gente vai gravando, a gente vai criando material, a gente vai criando uma biblioteca para que o master ele tenha aquilo ali como auxiliar, mas o treinamento inicial, que é de conhecer as políticas e os procedimentos da marca, entender os padrões, entender fornecedores homologados, entender a estrutura e cultura da marca, ele fica um mês dentro do escritório do master recebendo esse treinamento. Então, ele recebe o master e ele fica alimentando a cultura da marca para o cara entender, para ali fazer, às vezes, a mudança de comportamento, porque muitos dos nossos franqueados que entram como micro, na verdade, todos abaixo do master são micro, né? A gente tem 3 modelos, o mão na massa, o gerencial e o empresarial, mas todos são abaixo de 120 mil, então é considerado micro. Então, às vezes, o cara nunca empreendeu. Às vezes, o cara tem sonho de empreender, mas ele nunca empreendeu. Então, ele precisa estar ali dentro da estrutura do master, entendendo a gestão, visitando clientes, visitando outros franqueados para que ele comece a entender aquele mundo, aquela cultura e o que ele parte agora de ser o responsável para o crescimento da unidade dele. Então, ele tem ali, inicialmente, o treinamento dentro do master. E depois, os treinamentos adicionais, aí sim ele pode ir para São Paulo, ou a gente tem dentro da nossa universidade corporativa. Irado. E falando de valores, quais são os valores de investimento para um master franqueado, para um franqueado? Qual é a ideia? E aí, depois de você responder, o Alex segue e depois Gilberto. Legal. Hoje, a nossa micro franquia ela parte a partir de R$20 mil. Então, a gente tem a mão na massa 20 mil, a gerencial 50 mil e a empresarial 100 mil. O que diferencia cada nível desse além do valor da taxa de franquia, são os tipos de clientes que ele vai atender e a garantia de faturamento que a gente vai entregar para o cara.
Então, o Mão na Massa, a gente entrega R$ 4.000 mensais de faturamento durante um ano. O gerencial, a gente entrega 15 mil de faturamento mensal durante um ano. E o empresarial, a gente entrega 50 mil de faturamento mensal durante um ano para esse cara, que a gente entrega esses contratos que a gente fecha para ele executar. Então, diferencia isso e o tipo de cliente, né? O cara que é um empresarial, ele vai atender clientes que precisam de equipe de 3, 4 funcionários full time dentro do cliente. O cara mão na massa, às vezes é ele mesmo que vai limpar, mas às vezes o cara ele tinha um emprego de salário mínimo ou recebia muito pouco, e às vezes ele começa a faturar 4 mil, que ele não tem custo de mão de obra, ele tem 85% de rentabilidade. Então, é uma transformação grande, é um modelo acessível, porque a gente tem um financiamento pela própria franquia para esse cara, e ele só começa a pagar quando ele começa a receber, quando ele começa a ter faturamento. Então, tem esses níveis de franqueados, e o master franqueado, ele a partir de R$ 180 mil. Por que a partir de 180 mil? Porque a gente calcula por mercado, por potencial de mercado de empresas B2B naquela região e população. Então, hoje a gente tem de 180 mil a 800 mil uma master, dependendo aí da cidade, da região. Show de bola. Pode seguir aí, Alex. Show de bola. Matheus, parabéns aí pela apresentação. Fala, Alex, obrigado. Tirou muita onda aí, tirou muita dúvida. E, Matheus, o Master, ele tem quantidade de franqueados na base dele? Como é que é isso? Porque eu acredito que pelo que eu entendi, a ideia do Master é a proximidade, né? É estar ali mais próximo do cara da ponta. E vocês têm essa métrica aí de quantas pessoas conseguem ter na base ali? Como é que é isso? Cara, quanto mais melhor franqueado o Master ter, melhor. Ele começa com nenhum franqueado, então é o único momento que o Master pode atender cliente final é quando ele não tem franqueado, para ele começar a desenvolver o mercado, e ele vai, à medida que ele vai crescendo o número de franqueados, ele tem que sair da operação para não perder o foco do negócio. Hoje, né, falando de média, mas não é de limite, nem de mínimo, nem de máximo. Hoje a gente tem uma média aí de 25 a 30 franqueados por master. Então, a gente tem master que tem muito mais, São Paulo tem muito, Manaus tem muito, mas nas outras a gente tem esse grosso de franqueados, mas a gente não tem limite. Até porque no nosso negócio não existe concorrência interna, no sentido de que eu tenho vários franqueados com perfis diferentes. Então, a gente hoje tem franqueado que só quer atender concessionária, tem franqueado que só quer atender clínica médica. O cara cria um nicho de mercado dele ali, ele vê que ele começa a atender o cliente, ele entende qual que é o perfil de cliente que ele gosta de atender, o mercado, região. Então, a gente não tem limite de região dentro da Master. Então, franqueado dentro da Master, ele pode atender um cliente dentro daquele raio de 70 quilômetros. A gente tem padrões para que não aconteça concorrência, seja para ele prospectar aquele cliente que é atendido por outro franqueado. Se o franqueado ele cadastrou ali no SULTS, no CRM, aquele cliente que ele está prospectando, que ele está negociando, outro franqueado não pode prospectar, então você vai lá cadastrar um novo lead, dá conflito, ele mostra que outro franqueado já está trabalhando, mas ele não tem território, porque às vezes um franqueado de determinada região, ele não quer atender um cliente que não tem perfil dentro da região dele. Então não faz sentido a gente limitar territórios dentro daquela master para os franqueados daquela região. Então, assim, não tem... Quanto mais franqueado, melhor, porque a cada 2.000 habitantes, a gente entende que tem uma empresa. Então, quanto maior a cidade, maior o número de empresas,
E franqueado questiona muito isso, mas ele não tem capacidade de atender uma cidade, de atender um bairro, uma região, porque ele não tem ali uma estrutura, ele não tem um fôlego e ele não tem, às vezes, o perfil do cliente que outro franqueado pode atender na região dele. Muito bom. Muito bom. E essa avaliação é muito importante da franqueadora, né? Para trazer essa visão para o franqueado, que às vezes ele acha, não, eu dou conta, mas não dá, né? Não vai conseguir manter padrão, né? Fala aí, Gilberto, pode perguntar. Perfeito. Complementando a minha pergunta lá da seleção. Devendo uma lá, né? Não, tá, mas aí você já responde emendado com outras questões aqui. Quando você fala que vocês garantem aquele faturamento, os clientes que vierem dessa garantia, primeiro, se ela é colocada em contrato de franquia, essa é a primeira dúvida. A segunda é se esse cliente assinado vocês cobram também, ou esse que vocês garantem não tem uma cobrança do franqueado, né? E você falou que está querendo crescer no Centro-Oeste, com certeza a gente vai conversar, porque eu estou na entradinha que eu estou em Minas para o Centro-Oeste. Acho que eu tenho alguns potenciais franqueados para te apresentar, e acho que tem muita sinergia. Mas vai lá, brigadão. Legal. A primeira dos contratos, né? Então, quando o cara compra a franquia, esses contratos iniciais a gente não cobra, né? O que está inclusive tem uma cláusula contratual de que se o cliente romper o contrato por qualquer motivo que não seja por quebra de padrão da franquia, por mau atendimento, por usar fornecedores não homologados ou qualquer coisa fora do padrão da franquia, eu tenho que repor esse contrato para ele no primeiro ano. Então, isso está em contrato, a gente repõe se existir essa quebra, e se eu não entregar essa garantia para ele em 120 dias úteis, eu devolvo o dinheiro da taxa de franquia dele. Então, a gente faz o pitch de vendas de franquia falando que ele tem, no mínimo, o payback do negócio dele. Porque aquela taxa, aquela garantia contratual, se ele converter ela, ele tem a taxa de franquia que ele pagou. Então, a gente traz isso em garantia para o cara, a gente usa isso como um pilar do nosso negócio, e para o cara entender que traz uma tranquilidade, traz uma recorrência, né, uma previsibilidade, porque são com clientes pagando todo mês. Você tem aí uma empresa de prestação de serviço que é o quê? Você tem contrato, o cliente pagando todo mês. Você não precisa matar um leão por dia, começando um mês do zero. Você tem uma carteira, novos clientes você vai... Precisa sim, mas dá tranquilidade. Não, claro, Tô brincando. Aí é utopia, né? Mas não é aquele negócio, aquela loucura, né? Que é lógico que loucura que a gente tem que entender, a gente tem que entregar qualidade para o cliente, porque senão ele vai embora. Mas assim, se o cara está sendo bem atendido, você tem a tranquilidade que o cara vai continuar com você, né? Então a gente traz isso no contrato e a gente começa a vender esses contratos, o excedente, a garantia de faturamento. Qual que é a outra pergunta? Como que é a seleção dos franqueados, de onde eles vêm, né? Onde habitam, onde estão. Mas só mais uma duvidazinha disso daí. Vamos supor que é aquele contrato de R$4.000 que você falou, mas vocês fecharam um contrato que a mensalidade é 6,5. Estou dando um exemplo nos números que você trouxe. Sim. Aí é cobrado o excedente ou não se cobra nada? O excedente. O que excede, a gente cobra. Perfeito. Vai lá. E a identificação de master franqueado. Hoje é muito mais literalmente uma identificação dos leads que chegam para comprar franquia. Por exemplo, a gente vendeu uma master para Curitiba, que é um casal que mora no Japão, está querendo voltar para o Brasil e entrou com um lead de franquia e colocou lá no formulário que tinha R$20.000 para gastar. Né? E a gente foi para a call, conversou com eles, e falou, pô, vocês têm um perfil, né? Eles têm uma imobiliária no Japão, tem um perfil de gestão,
E aí a gente identifica, não necessariamente um cara que já foi empreendedor, mas um cara que tem um perfil de gestão, tem um perfil de liderança, e o cara tem capacidade de desenvolver uma região. Acho que porque ele tem que aprender a desenvolver o franqueado, a gerenciar conflito, porque todo mundo aqui é franqueador, sabe que existe conflito do franqueador com o franqueado, né? Eu conheço um cara que ele fala que um relacionamento com o franqueado é uma luta de boxe, né? Você não pode abaixar a guarda, senão você toma uma. Então, tem que saber lidar com esse desafio de conflitos, a ter jogo de cintura com o cliente, porque às vezes o franqueado faz cagada, desculpa aí a expressão, mas faz lambança, e o master tem que ir lá corrigir. No nosso sistema, o que a gente faz? A gente troca o franqueado. Se o franqueado não está atendendo bem, a gente tira o franqueado daquele cliente. Para não perder o cliente, a gente bota outro franqueado lá. Então, a gente tem esse mecanismo, né? E aí, o que a gente entende? Para o cara ser master, ele tem que ter jogo de cintura, ele tem que ter peito, tem que ter caixa para isso daí. E eu não tinha. Na época, eu tinha 20 e poucos anos, não tinha, mas tive que criar, tive que desenvolver isso. E a gente começou a fazer funil para master, mas não funcionou muito bem. Então, a gente prefere ter um único funil de venda de franquia. Quando identifica que aquele lead tem um perfil de master, a gente passa a conversar com a oportunidade de master para aquele cara. Caraca, muito, muito legal. Eu tô esperando a hora que lançar aquele vídeo, um franqueador contra 30 franqueados. Esse vai ser legal. Vai ser bom, hein? Botar o cara da Cacau Show lá, já pensou? Muito bom, né, cara? Mas é isso. Eu acho que o perfil de franqueador realmente tem que entender as pessoas. A gente tem a metodologia que eu até apresentei lá na Jampro, que é o BML, Brand, Movimento e Liderança. E eu acredito que o franqueador ele tem que estar ativo, ele tem que ter uma liderança muito ativa. Ele não pode ficar parado, ele tem que mostrar para o seu franqueado que ele está ativo, que ele está se desenvolvendo, porque o franqueado que não mostra que está em maior velocidade do que o franqueador que não mostra que está em maior velocidade que o franqueado, ele vai tomar, cara, soco na cara, como você falou, na luta de boxe. Então, eu acredito que a forma de você se defender é mostrar movimento. Tem que estar mostrando movimento, liderança ativa, as pessoas têm que perceber isso, senão, cara, as coisas vão desandar, né? Mas, Matheus, valeu, a gente está finalizando aqui, obrigado aí por compartilhar um pouco do seu conhecimento, eu acredito que agregou demais, agregou para quem está assistindo também. Se você está assistindo online, está assistindo aqui no canal, deixe seu like. Você pode deixar aqui também nos comentários alguma pergunta, alguma dúvida. Eu acredito que é um tema muito importante. A gente tem aqui na BI algumas empresas de serviço que a gente está nesse processo de formatação pensando no modelo de master franquia. Acredito que tem grande oportunidade de expansão dentro dessa organização financeira, né? E obrigado por você poder compartilhar todo esse conhecimento, né? A gente conseguir ver, cara, como que funciona uma marca americana que veio para o país e como que vocês estão se desenvolvendo. Eu acho que isso é um valor incrível para quem está nesse caminho do franchise. Bom, eu que agradeço. Para mim é um prazer falar do nosso negócio, ter também, né, a parte de aprender com quem faz o franchising, com quem desenvolve outros negócios, entender o que pode fazer sentido para o meu negócio, né? Então, essa troca de experiências aqui, acho que é o grande motivo, o grande poder disso tudo. Agradeço aí pela oportunidade. Quem quiser me conectar, eu estou lá no Instagram, seja pelo meu Instagram, ou seja pela Jampro Brasil, está aqui o @ e só agradeço e fico à disposição aí. É isso, gente. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.